Imagina o cenário agora que a gente tem que passar parâmetros em nosso URL, algo muito comum em um sistema web. Como por exemplo aqui, imagine que a gente tem uma rota chamada categoria, e essa rota categoria vai receber o ID da categoria, o nome, seja o que for. Desse jeito aqui, então categoria e o ID da categoria. Lembrando que esse ID aqui poderia ser 2, ou para a categoria 2, podia ser 3 para a categoria 3, 4 para a categoria 4, onde ele estaria, por exemplo, os posts dessa categoria. Então isso é algo bem comum. Como que a gente vai trabalhar então com essa passagem de parâmetros em rotas aqui no Laravel? É algo bem simples, eu vou mostrar isso agora. Então vamos acessar nosso arquivo de routes, que está dentro do diretório routes, web.php. Vou vir aqui acima mesmo, para criar esse teste para você. Então vou criar uma nova rota, do tipo get. Essa minha rota, eu vou chamar ela com um nome categoria. E ela vai receber um parâmetro, eu já vou mostrar como faz esse parâmetro. Por hora, só dar um function aqui. Então, como que eu vou passar um parâmetro aqui e falar que essa rota categoria vai ter um parâmetro após esse barra aqui? Então, posso simplesmente aqui, colocar esse abre e fecha chaves e coloco o nome do meu parâmetro. Qual que é o nome que eu quero chamar ele? Pode ser, por exemplo, ID categoria, ID cat, por exemplo. E como que eu recebo esse cara aqui para me retornar ele aqui? Quero simplesmente imprimir o valor dele aqui. Eu posso então simplesmente vir aqui e passar uma variável, no caso ID cat. Então, ou seja, estou recebendo o parâmetro aqui e eu estou recebendo ele aqui na nossa function. Então aqui eu posso simplesmente mostrar a mensagem, por exemplo, posts da categoria ID cat. F5 para atualizar. Posso vir aqui então digitar categoria. E o ID da categoria, por exemplo, 1. Olha só que ele mostrou para mim a mensagem posts da categoria 1. Vou colocar aqui, categoria 2. Posts da categoria 2. Se eu mudo aqui para 3, por exemplo, posts da categoria 3. Então, ou seja, ele está conseguindo pegar os parâmetros da nossa URL aqui. Lembrando que eu posso ter mais de um parâmetro, como por exemplo aqui, categoria. Suponho que eu quero ter um outro nome fixo aqui, nome fixo. E eu vou criar outra variável aqui, outro parâmetro, rm2. Isso aqui é algo que pode ter também, dependendo do caso, dependendo do cenário. Então aqui, o que vai acontecer? O cara vai ter que digitar categoria, o ID da categoria, esse cara aqui vai ser dinâmico, vai ter que pôr esse nome fixo aqui, e o ID da categoria também, ou seja, um outro segundo parâmetro. Então eu tenho que criar passar o parâmetro aqui, então prm2, e aqui eu posso simplesmente imprimir então o valor desse prm2. Certo? Vamos testar isso aqui então? Então tem que digitar categoria, o ID da categoria que é dinâmico, suponho que é 4, o nome fixo, então nome fixo, que é exatamente esse nome que eu pus aqui, se eu não colocar isso vai dar erro. E de novo um outro parâmetro, pode ser qualquer valor, estou passando o valor aqui de aleatório. Vamos ver se deu certo? Olha só que está funcionando. Então, ou seja, a rota, um valor, uma variável, um nome fixo e um valor, um outro parâmetro também, que eu posso mudar conforme eu quiser. Eu poderia ter esses parâmetros assim também, não tem problema. Ou seja, tem um parâmetro de cá, o outro de cá. Funciona também perfeitamente. Agora nesse caso eu tenho que tirar esse nome fixo aqui. Olha só que está funcionando. Tanto é que se eu mudo os valores aqui, ele vai atualizando para mim. Tá aí. Está funcionando perfeitamente. Deixa eu voltar ao original. Deixar apenas categoria o nome dela. Aí eu venho aqui, deixo só assim. Maravilha. E agora eu vou mostrar um outro tipo de rota com passagem de parâmetro aqui também. Então vamos criar uma nova rota. Posso até copiar desse cara aqui para adiantar. Vou chamar esse cara aqui de categoria 2. Vai ser o nome da minha rota. Vai receber a ID cat. Por hora só isso. Simplesmente então vem aqui, coloca a categoria 2. Vai estar funcionando do mesmo jeito. Funcionando perfeitamente do mesmo jeito. Se eu mudo os valores aqui, ele atualiza. Ótimo. Mas agora vamos supor o cenário onde a pessoa aqui não seja obrigada a passar esse parâmetro aqui. Se eu simplesmente não passo, olha só, eu não passo esse parâmetro aqui, ele deu erro. Por que que ele deu erro? Porque aqui
na nossa rota, se a gente olhar aqui, ó, ele está esperando um parâmetro, ou seja, essa variável que veio vazia. Então está errado. Como que eu faço para deixar esse parâmetro opcional? Então eu posso simplesmente adicionar um sinal de interrogação aqui. Só isso, adiciono esse sinal de interrogação. Venho aqui na minha variável idCat e mando ela receber um valor de full. Ou seja, caso a pessoa passe algum valor lá na nossa URL, ele vai reassumir esse valor que a pessoa passou. Caso ela não passe, vai assumir esse valor de full. Eu vou deixar esse valor de full aqui por hora como null, por exemplo. Ou vazio, tanto faz. Certo? F5 para atualizar. Olha só, posts da categoria. Se eu quisesse falar, não, assuma o valor de full. O valor, por exemplo, mostra os 1. Seria, por exemplo, quando não passar nenhum parâmetro, mostra os posts da categoria 1. F5 para atualizar. Olha só que ele assumiu o valor 1. Porém, eu vou vir agora e passar o 2. Vamos ver se ele muda o valor para 2, que é o que tem que acontecer. Mudou perfeitamente. Então aqui, acho que ficou bem claro para você. Então aqui, quando eu coloco esse cara aqui, eu estou deixando esse parâmetro opcional. A pessoa pode ou não passar ele. E nesse caso aqui, a gente definiu como um valor de full. Caso a pessoa não passe nada, ele assume o valor de 1. Caso ela passe, ele vai pegar o valor que a pessoa passou. Vou mostrar agora outro recurso bem interessante aqui de rotas, que é bem útil também. Então vou vir aqui e criar um route. E esse recurso chama grupo, onde a gente vai criar grupos de rotas. Eu posso criar várias rotas dentro de um grupo, e esse grupo vai ter uma certa definição, ou seja, algum parâmetro, alguma coisa, alguma configuração nele. Então vou criar um group. E aqui eu passo as configurações desse cara via array, e eu retorno a função de callback, função anônima aqui, e aqui eu passo minhas rotas, que estão dentro desse grupo aqui. Então é assim que eu crio uma rota do tipo, grupos de rota. Então route, group, eu passo um array aqui com as configurações, e aqui dentro de function, aqui eu posso ter várias rotas. Eu vou criar algumas rotas aqui só para você entender. Vou duplicar esse cara aqui, então seleciono, Ctrl Shift seta para baixo para duplicar. Grupo 2, maravilha. Vamos testar isso aqui então para ver o que aconteceu? Então vou lá digitar grupo 1 e grupo 2 para ver o que acontece. Então vem aqui agora, digito grupo 1. Olha só que já trouxe nossa rota grupo 1. Eu vou pôr aqui, grupo 2. Se a gente olhar aqui não mudou nada. Só que agora eu vou mostrar qual que é a vantagem de utilizar grupo e o que ele te ajuda. Imagine que todas essas nossas rotas aqui, para acessar para a rota grupo 1 e agora a rota grupo 2, lembrando que eu disse qualquer nome de rota aqui, imagine que eu tenho que... Todas elas vão estar dentro de uma rota chamada, por exemplo, /painel. Isso que eu utilizo muito para criar painéis de sistema. Como, por exemplo, todas as rotas que vão estar a parte de gerenciamento do site, de gerenciamento do sistema em si, eu coloco dentro de uma rota painel. Então, para não ter que ficar toda vez criando aqui, por exemplo, painel, grupo 1, painel, grupo 2. Para não ter que toda vez ficar fazendo isso, olha, eu vou mostrar aqui. Então, painel, grupo 1, trouxe esse cara aqui, eu vou vir agora painel, grupo 2. Eu posso vir nesse grupo de rotas aqui e simplificar esse processo, para não ter que toda vez colocar esse /painel. Simplesmente coloca assim. Como que eu posso fazer isso? Então eu posso vir aqui, dentro do nosso array de configuração, e colocar um prefix, recebendo o valor de painel. Ou seja, todas essas rotas que estão aqui dentro desse nosso grupo aqui, são dentro de um prefixo painel. O que significa? Se eu atualizar aqui, continua funcionando do mesmo jeito, porém agora, para toda rota que eu criar aqui, eu não preciso ficar mais sofrendo, colocando aqui /painel, não sei o que lá. Suponho que eu tivesse /painel, /testes. Eu não precisaria ficar toda vez colocando /painel, /testes, /painel, /teste o nome da rota. Eu simplesmente coloco aqui o nosso prefixo e todas essas rotas já estão dentro desse prefixo. Aqui, inclusive, se eu até duplicar esse cara aqui também, Ctrl Shift seta para baixo, eu posso criar a rota barra do painel. Seria, por exemplo, vamos colocar algo mais real aqui. Então, seria o dashboard do nosso painel. Então, seria o dashboard. Vamos pôr esse cara como financeiro, seria a rota de financeiro, onde seria toda a gestão financeira do nosso projeto. Então, financeiro painel. Suponha que eu tenho a parte de gestão de usuário, então users. Então aqui a rota de controle de usuários, a rota de financeiro e a rota barra, que é a rota do dashboard. Então se eu digito simplesmente painel aqui,
ele caiu nesse cara. Se eu digito agora financeiro, painel barra financeiro, coloquei errado aqui, é financeiro, painel financeiro, e se eu coloco aqui users, caiu aqui no controle de usuários, ou seja, todas as minhas rotas aqui estão dentro do prefixo barra painel, é algo muito útil. Algo também que a gente vai utilizar muito, principalmente quando estiver, por exemplo, fazendo a parte de gestão de painel aqui, seria mais ou menos esse exemplo aqui, é a parte de middlewares. Middlewares, por enquanto não preocupa a gente em tela específica sobre isso, mas eu posso adiantar aqui que é a parte de filtragem do nosso sistema. Por exemplo, eu tenho um middleware aqui que eu vou prevenir que quem vai acessar essas rotas aqui do painel, esse grupo de rotas aqui, são as rotas de gerenciamento do projeto em si, vai ser somente pessoas autenticadas. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, no nosso mesmo array aqui, então vou colocar uma vírgula, vou falar middleware, eu vou falar qual middleware que eu quero utilizar. No Laravel existe um middleware padrão chamado auth, aquele que verifica que pessoas autenticadas podem acessar esse item aqui. Ou seja, então estou passando um middleware auth aqui, agora com isso somente pessoas que estão logadas podem acessar essas rotas aqui. Tanto é que se eu tentar acessar o painel agora, o painel users, simplesmente no F5 aqui, ó, ele vai redirecionar para a rota barra login, vai dar um erro porque essa rota não existe, mas vai redirecionar para lá. Então vamos atualizar aqui para ver. Olha só, redirecionou para essa rota barra login, ou seja, agora somente pessoas autenticadas podem acessar qualquer uma dessas rotas que estão dentro desse grupo aqui. Ou seja, acessar a rota barra painel financeiro ou a rota barra painel users. Vou criar aqui essa rota login só para exemplo mesmo. Rota do tipo get. Qual é o nome da nossa rota? Posso pôr login ou barra login, tanto faz. Esse barra aqui não influencia tanto. Eu vou simplesmente retornar a mensagem aqui, ó. Login. Será onde que eu exibiria o formulário de login. Posso até chamar aqui form login. F5 para atualizar. Está aqui. É isso aí. É assim que funciona a parte de rotas. Então a gente viu como trabalhar com diferentes tipos de rotas. Eu sugiro agora que você vai na documentação do Laravel. Acesse o site do Laravel, que é laravel.com. Vem no menu Documentation. Aqui em Documentation você tem, logo aqui abaixo desse menu aqui, ó, tem essa parte de Routing. Tem toda a documentação de Routing aqui, tudo que a gente viu. Tem vários exemplos aqui também para você fixar mais. Tem os tipos de rotas que você pode trabalhar aqui. Ó. Tem outros exemplos que ele dá também, rotas do tipo que a gente viu. Esse que depois a gente vai trabalhar, quando a gente vai trabalhar com envio de formulários, pode ficar tranquilo. Rotas comparando, enfim. Então todos os conceitos de rotas tem aqui na documentação e você pode ver para afixar melhor esse conteúdo, ver as diferentes maneiras de trabalhar. Mas basicamente o que você precisa saber de rota é esse aí que eu te mostrei. E a gente vai utilizar muito isso durante esse nosso curso.